Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, entro em específico agora para pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja movendo através da Sua palavra, Senhor Deus. O Senhor está entronizado no meio dos louvores e podemos notar, Senhor Deus, a Sua presença, mas que a Sua palavra possa causar libertação, Senhor Deus, que a Sua palavra possa trazer vida para todos nós, que o nosso espírito, a nossa alma esteja atenta para o que o Senhor venha a falar em nossos corações, de maneira que tudo que ouvimos nesta noite, que possamos colocar em prática. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, a gente vai falar literalmente sobre a Escritura de Deus, a Santa Palavra de Deus. A gente vai abordar dois aspectos, e o primeiro dela, o aspecto da Palavra de Deus, é que tem o conhecimento que traz luz, que elucida. A Palavra de Deus tem esse papel de elucidação, trazer luz para algo obscuro, para algo que está duvidoso, semelhante a uma sala que está no escuro e você liga a luz e tem uma barata no meio dela, e quando você liga, ela é um ser autossensível, fotossensível, e ela procura ali escuridão para se abrigar. Dessa maneira, a palavra também tem esse papel. Ela traz luz para os nossos corações. Ela faz com que tudo aquilo que está obscuro venha ser conhecido. Então, a palavra de Deus, a gente vê aqui no versículo 1 ao 3 que Paulo, ele enfrenta uma grande luta. Mas que luta é essa se ele não viu pessoalmente? Uma grande luta no campo espiritual, no campo da oração. Ele não estava presente fisicamente, mas espiritualmente ele fazia o seu papel mediante a oração. E mediante a oração, ele tem aqui algumas preocupações com a igreja de Colossos e também em Laodiceia, porque eles estavam enfrentando ao longo do capítulo, você pode perceber que existiam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Heresias estavam em contato com a igreja de Deus, e também a gente pode perceber que nos dias de hoje não é diferente. Enfrentamos falsos ensinos. E qual que é a palavra de Paulo? Ele aborda sistematicamente, conflitando cada heresia, cada falso ensino? Não. O conselho de Paulo é para que a igreja se concentre na única tradição correta, a tradição que está em Cristo Jesus. Jesus é a resposta. Ele não está preocupado com os falsos ensinos. Ele não está preocupado com as tradições. Ele unicamente adverte e exorta para que a igreja se concentre na tradição cristocêntrica. É Cristo que vai trazer luz. É Cristo que vai trazer a verdade para o povo de Deus. Também vimos que Jesus é o nosso grande professor. Através dele nos movemos, somos movidos por Ele também e conseguimos avançar, conseguimos ser providos, sustentados por Jesus. A palavra de Deus, assim como o salmista diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra reflete o caráter de Deus. Deus é luz e também a sua palavra não poderia ser diferente. Traz luz a todos nós. Luz para esses perigos que estão ao nosso redor, mas que estão dentro de nós. O coração é enganoso, como diz Jeremias.
Mas, quando estamos em contato com a palavra de Deus, sabemos exatamente o que fazer. Em 2 Timóteo 3,16, também Paulo adverte que toda a Escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Ela é útil para ensinar, corrigir, para repreender e instruir em justiça. Para qual objetivo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capaz de realizar toda a boa obra. A palavra de Deus, meus irmãos, é algo que você precisa estar em intimidade. Assim como as doutrinas básicas, ela é uma delas: palavra, oração, jejum, intimidade com Deus. Sem a palavra é impossível conhecer a Deus. Que os irmãos possam ter isso em mente. Exemplo: tem algum bancário aqui nesta noite? Não. Mas imagine você, bancário, lidando no caixa, muito dinheiro passa na sua mão. Todos os dias, várias cédulas passam na sua mão. Mas você, como profissional, não é viável que você saiba exatamente todas as notas falsas. Faça um curso de maneira que você consiga aprender as notas falsas. Isso não faz sentido. O caminho é estar em contato, em intimidade com aquilo que é verdadeiro. E à medida que você passa esse tempo, os anos vão se passando, você vai percebendo a textura, os detalhes dessa nota. Quando passa uma falsa, você automaticamente já nota aquilo que é falso. Também dessa maneira, a palavra de Deus, em intimidade com o teu espírito, com a sua alma, ao ouvir as falsas doutrinas, essas tradições que não fazem sentido, Jesus te orienta aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então Paulo, mais uma vez, aqui como homem de Deus, está preocupado para que a igreja tenha contato com aquilo que é verdadeiro. Ele também consegue transmitir a mensagem de que o amor sem a doutrina é um caos, é uma bagunça. É porque eu amo que eu posso fazer aquilo que eu quiser com o meu cônjuge. Mas também a doutrina sem amor é estéril, ela não consegue ter frutos. Paulo então resolve essa equação. Amor e doutrina andam lado a lado, para que você tenha o discernimento espiritual, a percepção espiritual necessária. 1 Coríntios 2,15, mais uma vez Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e dele, ou sobre ele, ninguém consegue discernir, ninguém consegue compreender. Por quê? Porque o homem espiritual tem a mente do Senhor. E quem pode instruir a mente do Senhor? Ninguém. Mas nós, versículo 16, temos a mente de Cristo. À medida que temos a palavra, a verdade revelada em nossos corações, temos contato com Cristo e temos a mente dele. Também Paulo, em 1 Timóteo, e aqui a gente está no meio de muitos jovens, Timóteo era um jovem, e 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Procura ser exemplo, procura ser uma marca, uma imagem, um modelo. Onde? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. A Escritura de Deus, a palavra, não vem por acaso em primeiro lugar. É através da palavra que eu consigo ter um comportamento adequado. Ela vai me guiar, ela vai trazer luz para aquilo onde eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. É através da palavra que eu conheço sobre o verdadeiro amor. O amor ágape, o amor sacrificial.
Toda vez que vemos relatos sobre o amor, ele não está ligado a um sentimento, mas ele está ligado principalmente com a ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor foi tanto que foi necessário entregar o seu Filho amado Jesus para morrer por todos nós. Através também da palavra encontramos o que é uma fé. A fé é genuinamente extraída da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através da palavra também temos acesso à pureza, santidade de Deus. Assim como Isaías viu, participou de um culto no céu, em Isaías 6, serafins com 6 asas, cobriam seus pés com duas cobriam seus olhos, e com 2 voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Através da palavra de Deus, pela presença do nome de Jesus Cristo e pelo sangue derramado, vertido na cruz, sabemos que Ele é santo, que Ele é puro. Continuando em 1 Timóteo 4,13, diz: Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A pergunta de hoje é: quanto tempo você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus? Você tem um coração ensinável? Você pode ser exortado? Ou você, por enquanto, não tem dado ouvido a toda a palavra de Deus? A advertência para os irmãos hoje é que enquanto Jesus não chega, aplica-te à leitura, aplica-te na exortação e aplica-te no ensino. Continuando 14, 1 Timóteo 4: Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Não seja negligente quanto ao seu dom. Quantas pessoas aqui já sabem o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério? O que tem feito os irmãos negligenciar o dom que há em vocês? Perda, traumas, dores. É interessante notar que esses dias eu vi uma reflexão sobre trauma, que vem do grego talmazen. Não está muito próximo de trauma, porque trauma vem de fratura, mas talmazen no grego significa assombro, mas ao mesmo tempo admirar-se. O trauma, ele é necessário na vida minha, na sua vida. Assim como uma planta, ela desde pequena, ela pode nascer em regiões, em direções que não é a correta, se coloca ali estacas para endireitar esse crescimento, para que ela possa crescer na direção correta. À medida que ela alcança esse crescimento na direção correta, se tira essas estacas, mas permanece as marcas. Cristo foi marcado por você, irmão. Cristo na cruz representa o ápice da dor e do sofrimento. Foi açoitado, teve seu corpo dilacerado, uma coroa de espinhos foi colocada. E à medida que ele carregava a cruz, esses ferimentos se abriam, a dor era aumentada. Por fim, teve basicamente os seus pulsos, não na palma da mão, mas o pulso perfurado, e o que a ciência descobriu depois, na década de 80, que é a dor mais profunda possível. Não o suficiente, antes ele já tinha sofrido,
um estágio de dor mental, de dor psicológica, no Getsemane, onde ele suou gotas de sangue. Por você, por mim, ele foi marcado. Aqui neste mundo seremos marcados também. Isso faz parte para que o crescimento seja na direção correta. Que os irmãos possam encontrar também nesse conceito uma nova maneira de enxergar as dores e os traumas. 1 Timóteo 4,15 continua: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino ou doutrina. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvará tanto a sua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Medita nessas responsabilidades, medita no ensino, na doutrina, persevera. Haverá dores, haverá traumas, haverá decepções. Você se frustrará mediante as expectativas criadas no seu coração, mas avance, persevera. O segundo aspecto é que a palavra de Deus preserva a nossa identidade. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer qual é a sua identidade em Cristo? O que Deus diz sobre você? Qual é a sua identidade? Quem você é? De maneira bem resumida, somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, justificados em Cristo Jesus. Para viver de qualquer maneira? Não. Para viver em comunhão com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tanto aqui quanto no porvir. Isso é bem básico. Isso é que cada irmão deve preservar. É a sua identidade. Quando você pega seu RG, sua CNH, existe ali a sua imagem. Existe uma imagem sua, descrito na palavra de Deus. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é um fracassado. Você não é feio. Você não é feia. Muitos recebem palavras negativas do próprio pai. Jaqueline, você não vai ser nada da vida. Ela recebeu essa palavra do próprio pai. Mas Jaqueline não é nada do que o pai biológico dela falou. Ela é mais do que uma criatura. Quando somos justificados em Cristo Jesus, ganhamos o título mais nobre. Somos chamados filhos de Deus. Que você possa preservar a sua identidade. Por quê? Porque os perigos estão constantes em nossa vida. Estamos nos últimos tempos. Ah, mas que os últimos tempos são esses? Que Jesus não volta nunca? Está falando faz horas na Bíblia que estamos nos últimos tempos. Da ressurreição de Cristo até o momento que Ele voltar, esse período são os últimos tempos. Não desanime, persevere. A palavra de Deus vai dizer aquilo que você é, mas também vai dizer aquilo que você não é. Davi tem um pouco? Só brevemente, sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, sou rei e sacerdote, sou justiça de Deus em Cristo, sou protegido pela armadura de Deus e o sangue do cordeiro. Se os irmãos quiserem tirar foto nesse momento para vocês não se esquecerem, naqueles momentos de tribulação, onde vocês têm uma crise de identidade.
Avançando, 1 Timóteo 4, e agora os versículos iniciais. Versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Nosso dever, então, mais uma vez, mediante a palavra de Deus, o Espírito Santo afirma expressamente, numa revelação direta, que espíritos enganadores, doutrina de demônios, vão estar ao nosso redor. Vão estar, muitas vezes, dentro da própria igreja. Mas é necessário que você volte lá em Colossenses. Cristo vai ser a resposta. Volte à tradição de colocar Cristo no centro. Que você possa se blindar de ensinos de pessoas apostatadas que têm aparência de conhecimento, conhecem versículos de cor, mas são pessoas que já não têm intimidade com Deus. Exemplo, casamento. Até aqueles namorados vão entender já o conceito. Quando você casa, mil maravilhas, existe ali muito amor envolvido. Mas chega um momento que existem obrigações, existem ali deveres domésticos, de maneira que sua esposa vai dizer para você: ei, meu amor, lava a louça. Aí ele vai, de repente, falar assim: estou cansado, cheguei exausto do trabalho. Isso é motivo de separação? Ela automaticamente, quando ouve isso, claro que não, mas à medida que o tempo passa, essas perguntas vão sendo refeitas. Amor, lava o banheiro. Amor, passa minha camisa. Amor, enfim, faça alguma coisa por mim que me ajude, que tire um pouco o fardo sobre meus ombros. E a mesma pergunta está sendo refeita. Isso é motivo de divórcio? No início não era, mas com o passar do tempo a gente percebe que esse relacionamento vai definhando, ele vai esmorecendo. Assim também são essas pessoas. Elas se alicerçam em versículos isolados e vai dizer: mas a ceia não é motivo de salvação, por que você está tomando? Lá está dizendo que a gente não é digno. Deus vai perguntar: filho, você já foi batizado? Ai não, está escrito lá que apenas se eu crer, eu vou ser salvo. O ladrão da cruz não foi batizado. E esses conceitos, essas doutrinas, elas vão impregnando, elas vão ganhando espaço em seu coração, de maneira que, da mesma maneira que aquele casamento estava em ruína, o seu relacionamento com Deus também estará, se você se apegar a esses ensinos e doutrinas de demônios. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Dificuldades virão. Somos seres humanos, pecamos e falhamos constantemente. E às vezes a gente se depara numa situação contrária à promessa de Deus. Saímos da igreja. Eu não sei quantos aqui teve essa experiência de ficar um tempo afastado da igreja, mas essa não é a promessa. Encontramos também respaldo na palavra de Deus sobre dois discípulos que saíram do lugar da promessa. Saíram de Jerusalém em direção a Emaús.
Lucas 24, 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 49. E eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Emaús não era a cidade da promessa. Emaús era uma cidade contrária à promessa. Era uma cidade contrária à vontade de Jesus. Na igreja a gente vai se deparar com todas essas situações, obstáculos, mas permaneça firme dentro da igreja. Assim como nos tempos de Noé, o lugar mais seguro era a arca, o lugar mais seguro para você é dentro da igreja. Você possa preservar a sua identidade e não perder essa visão diante dos perigos. Esses 2 discípulos, eles também discutiam entre si sobre algo que já aconteceu, sobre uma coisa que eles não tinham compreendido. Esperava que o Messias fosse o libertador político também. Mas Jesus não estava para cumprir as expectativas pessoais dos discípulos ou do povo de Israel. Jesus veio para salvar nós dos nossos próprios pecados. Lucas 24, 17. Então, ele, Jesus, lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Podemos ter a identidade de ser criatura de Deus, de ser filho de Deus, mas mediante um estado de fraqueza, a gente pode se ver em outro caminho contrário à promessa de Deus. Interessante notar que mesmo Jesus estando caminhando com eles, o relato bíblico vai dizer que é como se os olhos estivessem fechados. Não compreendiam, não reconheciam a própria voz do Mestre. Isso também leva a refletir que dentro da igreja existem líderes discutindo sobre coisas que já aconteceram, sobre coisas superficiais, colocando a esperança no passado, assim como Lucas 24, 21 diz: e nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer total redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Como está a sua esperança nos dias de hoje? Quando Jesus fala contigo no caminho, você está parado, você está estacionado, você para entristecido? Qual que é a estratégia de Jesus para aqueles que conhecem essa passagem? A palavra. Lucas 24, 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 30. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, lugar de comunhão, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Que nessa noite, que os irmãos se alegraram, cantaram, entoaram, adoraram,
que os irmãos possam ter um coração assim como o desses discípulos, um coração que queima diante da palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos, reclina a sua fronte. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por este momento, por essa oportunidade, Pai. Que neste momento, Senhor Deus, eu não sei o público se é todo convertido ao Senhor, mas se existe uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Ti, que o Senhor possa tocar nesse coração, Pai. Assim como o Senhor queimou no coração desses discípulos, que essa pessoa possa ser tocada, que o Seu Espírito possa gritar: ei, por tantos anos procurei, e agora enfim encontrei a resposta que tanto ansiava. Que nesta noite, Pai, essa pessoa possa ser incomodada por Ti. E se existe, Pai, esta pessoa aqui, que ela possa ficar de pé, levantar a sua mão e entregar a sua vida a Ti, Pai, o Salvador de todos nós. Que essa pessoa possa, pelo testemunho do Espírito Santo, pelo convencimento que Ele traz, possa tomar essa atitude e dar um passo de fé, e entregar verdadeiramente a sua alma a Ti. Se nessa noite também você quer buscar restauração naquilo que você perdeu, no relacionamento quebrado, se o seu coração queima para voltar para Jesus, que você também possa ficar em pé, possa vir aqui à frente, assim como aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus, para que possamos orar pela sua vida. A palavra de Deus liberta, santificas na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Confie na palavra de Deus, confie nas promessas, se apegue à palavra de Deus. Ela é apta para discernir. Se tem uma coisa para o discernimento espiritual, é a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus?